no tempo de Jesus, no ministério dele, quem era o alvo? Quem eram as pessoas que eram o alvo das maiores críticas de Jesus? Quem que ele frequentemente se percebia perturbado por aquele grupo e tinha que muitas vezes corrigi-lo? Quem era? Os religiosos, os fariseus, a gente chama deles fariseus, eram os religiosos daquele tempo. O que, quando você para pensar, parece inacreditável. Porque eu, como pastor, como uma liderança, entre aspas, religiosa, seria hoje, dentro desse grupo, o alvo das críticas de Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje, as lideranças religiosas, as pessoas que são, em algum nível, formadoras de opinião, influência, ou que tentam ajudar as pessoas no contexto religioso, seriam esse grupo de pessoas que Jesus mais criticaria. Se a gente estivesse, claro, né, na mesma posição que eles. Jesus chega a dizer, hoje eu não preparei nenhum slide, porque isso veio no meu coração mais hoje, mas se o meu operador lá quiser botar para mim, Mateus 23:13, se você quiser procurar na sua Bíblia, tem uma lista, né, Mateus 23 de ais, né, quando Jesus fala, ai de vós, ele fala dos fariseus o tempo todo. Qual é a crise que Jesus tem com os fariseus? Ela é revelada aqui no versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, quem são esses caras? São os ensinadores, são os professores, são os influenciadores, especialmente de religião, daquele tempo. E ele fala, qual o problema de vocês? Vocês são hipócritas. A gente não, essa palavra é forte, até porque a maneira como ela é escrita parece que ela é violenta, né? Você não consegue falar hipócritas, sem parece que tem que cuspir um pouquinho assim, né? Você meio que acerta outra pessoa de alguma maneira, hipócritas. Não é uma palavra leve, é uma palavra pesada, mas o sentido dela é mais simples do que você imagina. Hipócrita significa você mostra uma coisa, mas você é outra. Só isso. É o que a gente chama de falso. Também é uma palavra muito forte, né? A gente não gosta de ouvir, fulano é falso. Ah, você é falso. Nossa, isso dói. Hipócrita. Mas muitas vezes nós somos, muitas, mesmo que a gente não goste do nome. É quando eu aparento algo, mas na verdade eu sou outra coisa. Lembra da figueira sem fruto? Jesus vai lá procurar porque ela aparentava, tinha muita folha, aparentava ter fruto. Mas não tinha. Só aparentar não significa muita coisa, só parecer não significa muita coisa. Ele fala, por que fechais aos homens o reino dos céus? Vocês que deveriam estar mostrando o caminho, abrindo as portas, ajudando as pessoas, vocês estão fechando aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, vocês não entram pelas portas, alguma coisa impede vocês, nem aos que entrariam permitis entrar. E nem permitem que os outros passem. Vocês não entram e quando alguém tenta entrar, vocês batem a porta, ninguém pode entrar. E vocês deveriam ser os caras que ajudam a todo mundo a entrar, que ajudam todo mundo a entender e enxergar. Os mestres da lei, os professores da lei, os caras que entendiam de lei e de religião, eram os grandes responsáveis, né? Não apenas eles perseguiam Jesus, Jesus sabia que existia uma mensagem dele, Jesus, para esses homens. É interessante que quando Jesus escolhe gente para gastar tempo, ele gasta com gente que não tem nada a ver com ele. Na verdade, qualquer um naquele tempo não tinha nada a ver com Jesus, ele era puro e santo, ninguém mais era. Só que dentre todos os pecadores, Jesus escolhia os pecadores, interessante isso, que todo mundo sabia que eram pecadores. Jesus chega para esses fariseus um pouquinho mais à frente nessa leitura e fala, vocês precisam entender o que significa eu desejo misericórdia muito mais do que sacrifício. Está todo mundo vivo aí? Amém? Jesus está falando, o que me interessa, muito mais do que vocês terem os seus rituais, os seus sacrifícios, a sua religião, é que vocês revelem misericórdia, é que vocês revelem paciência, perdão, bondade, graça na vida das pessoas. É isso que interessa. Eu tenho falado para você semana após semana, que o que interessa para Deus é relacionamento. Muito mais do que você orar e ler a Bíblia, Ele quer que você se dê bem com as pessoas. Muito mais do que ser um ótimo frequentador e dizimista, Ele quer que você ame e perdoe.
Alguém diz amém? E são esses mestres que eles acham que a religião é muito mais importante do que as pessoas. São eles mesmos que pegam uma mulher, em João capítulo 8, que é flagrada em adultério. Quando você é flagrado, não tem conversa, né? Todo mundo viu, todo mundo sabe. Pega ela, leva em praça pública para executá-la, para exercer juízo com base na lei, com base na religião. Jesus, essa mulher foi flagrada em adultério, foi pega agora. Todo mundo, ninguém vai discutir, ela não tem defesa. Ela não tem como chegar e falar, não, não é o que vocês estão pensando. Todo mundo sabe que era o que vocês estão pensando. E a lei diz que nós devemos apedrejá-la. Esses homens estavam, né, salivando ali de vontade de executar alguém. Queria que ela morresse, porque quem faz isso tem que morrer. Assim como eu e você, muitas vezes achamos de várias pessoas, e faz parte da nossa humanidade. Quando a gente vê um crime hediondo acontecendo, quando a gente vê algo que é brutal, quando a gente vê alguém ser seriamente ferido e machucado, a gente pensa, não pode ficar assim. Claro. E Jesus sabia, realmente. Jesus em nenhum momento fala, gente, pega leve, conversa com ela, será que foi a primeira vez? Foi só uma vezinha? Não, nem isso entra em questão. Jesus sabe que ela está errada, Jesus não diz que ela está certa. No final ele fala que foi pecado mesmo. Mas algo interessante acontece nessa conversa em João capítulo 8. Depois você pode ler com cuidado. Jesus não responde imediatamente, mas depois de algum tempo ele fala, olha, vocês precisam olhar primeiro para vocês antes de olhar para os outros. Então, se alguém não tiver pecado, analise se você tem ou não tem. Se você não tiver, então você está em condição de julgá-la e até mesmo de atirar a primeira pedra. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali eram pecadoras. Jesus sabia que inclusive os fariseus que se achavam o máximo, cometiam pecados que eles sabiam que eram pecados e cometiam muitos pecados que eles nem sabiam que eram pecados, inclusive o pecado do orgulho, de achar que era alguma coisa. Que é o grande pecado dos cristãos que se aproximam mais de Deus e acabam acreditando que a sua posição, ou as suas práticas, ou o seu bom comportamento o torna melhor do que outras pessoas. Era a cara deles. Ela tem que morrer porque não se faz isso. E aquela mulher é livrada da morte, porque Jesus fala, quem vai ser o primeiro que não tem pecado? O que me faz pensar, que eu acho sensacional e fascinante, é que Jesus era a única pessoa que não tinha pecado. Ele é o único que poderia exercer juízo contra ela. Ele era o único que poderia dizer, olha, eu tenho autoridade para matar você aqui agora, a pedrada, porque eu, na minha pureza, na minha santidade, não posso aceitar que alguém cometa um pecado desse tamanho. Mas é Ele, justamente, que revela que misericórdia, perdão, é muito maior e muito mais importante do que exercer juízo. Eu sei que isso de vez em quando a gente pensa, mas qual é o limite disso? Mas, se você tem um empregado e ele nunca chega na hora, mas eu vou ser misericordioso, eu vou perdoar, até quando? Né? Qual é o limite para chegar e dizer, olha, eu amo muito você, mas você está despedido, não tem mais como. Em outras questões também, filhos, se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Quando é que a gente pode chegar para eles dizer, chega, não dá mais, tem que mudar isso aqui, acabou, e punir, e disciplinar, e seja o que for, não, eu preciso ser misericordioso, eu preciso revelar a graça. Qual é o limite? Porque tem que haver algum limite. A Bíblia fala que crianças são afastadas do inferno e da morte pela vara da disciplina. A Bíblia fala, né, dizendo para mim e para você que sim, você como pai tem uma responsabilidade. Qual é o limite? Eu realmente estou perguntando porque eu não sei a resposta. Eu não sei e nunca vou saber e você também não. Mas quando você não souber a resposta, de qual grande deve ser, até onde você pode estender a sua misericórdia, o seu favor, ainda que você não saiba, Jesus está pedindo a você hoje para você não perder de vista que o que Ele fez por você foi grande demais e que o foco dele continua sendo misericórdia e relacionamento.
Eu preciso demais que pessoas sejam cuidadas por você, que você seja cuidada por pessoas, que em algum nível você se conecte com outros e diga, eu tenho algo que Deus fez na minha vida que eu posso compartilhar, ou então eu estou aqui pronto para receber o que você tiver para me dar, porque eu preciso. Quantos precisam aprender mais? Eu preciso aprender mais. Então, mas você nunca poderia dar se não tivesse recebido. Dentre, talvez, tudo que você pode dar, né? Como é que eu posso dar dinheiro a alguém? Eu preciso receber. O pobre não consegue ajudar o pobre, ele tem que deixar de ser um pouquinho pobre para ajudar. Por isso que a Bíblia fala muito sobre o pobre, mas fala muito sobre a provisão de Deus na vida dele. Eu só posso abençoar, assistir, ajudar alguém, se Deus em algum momento derramar algo sobre a minha vida. Amém? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar de generosidade só um minutinho. A gente às vezes usa isso como justificativa. Eu não posso fazer porque Deus não fez ainda. Não. Toda hora Deus pergunta o que você tem na sua mão. Em geral você tem alguma coisa, né? Lembra da multiplicação de pães e peixes? O que vocês têm? Você lembra da viúva? Eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Foi o grande milagre na vida dela foi porque ela olhou para o que ela tinha e não pelo que ela não tinha. E qualquer outra coisa. Então não fique pensando assim, na hora que Deus me der eu vou abençoar. Se você não está abençoando agora, a Bíblia fala, se você não for fiel, no pouco você não vai ser mais tarde. Mas quando você começa a semear com o que Deus já te deu, espera só um pouquinho, as portas estão se abrindo para Ele derramar muito mais na sua vida. Mas eu queria marcar isso com você. Você não consegue dar o que antes você não recebeu. Você não consegue estender a experiência que você não teve. Você consegue só dar aquilo que você tem. Vou dar um exemplo para você interessante. Há uns 2 meses atrás, eu e minha esposa e um casal de amigos ao jantar no Outback. Quem conhece o Outback? Ficou com fome agora? Hã? Todo mundo conhece o Outback. Só 2 pessoas levantaram a mão porque é tão óbvio, né? Mas a gente foi lá e tinha uma sobremesa nova. E eu sou uma daquelas pessoas que gosta de comer bem. Eu sei que são poucos como eu que gostam de comer. Não, todo mundo gosta de comer bem, né? Eu faço parte de 99,9% da população. Tem um pouquinho de gente que fala assim, tanto faz, qualquer coisa serve. Mas a grande maioria gosta de comer bem, gosta de uma carne bem preparada, gosta de um arroz bonito, seja o que for. E, claro, a gente preza por esse tipo de coisa. E a gente tem que até segurar a onda, né? Para não ficar complicado depois. Mas era uma sobremesa nova. Eu estava num jejum de doce durante muito tempo. E eu falei, hoje é dia de quebrar esse jejum e experimentar essa sobremesa. E a gente dividiu nós 4, para ninguém ficar se sentindo culpado. Os 4 comeram a mesma sobremesa e a gente ficou fascinado com a sobremesa, né? E quando você gosta muito de alguma coisa, eu sei que você já teve essa experiência. Você comeu alguma coisa no restaurante ou alguém fez. Olha, você já provou o pavê da dona fulana de tal. Em geral, quando você recebe algo, quando você experimenta algo, é natural que você queira passar aquilo para outras pessoas. Então eu me vi falando com mais umas 10 pessoas, olha, essa semana eu fui no Outback comigo, você tem que experimentar. E a gente faz propaganda de graça, né, para o Outback. Assim como você faz propaganda de graça de outras coisas que você gostou tanto. Não é interessante quando você recebe, quando você tem uma experiência que te agrada, que te faz bem, é natural que você queira estendê-la, é natural que você queira passar para os outros. Ainda que seja só pela motivação de dizer, eu fui, você não foi, né? Eu experimentei e causar até uma certa inveja na outra pessoa, ainda assim você tem uma vontade imensa de que ela saiba da sua boa experiência. Com base nisso, a gente tem esse momento sensacional no ministério de Jesus, e agora eu queria que você acompanhasse em Mateus, no capítulo 18, é uma leitura rápida, não é longa não. A partir do versículo 21, se você quiser ler na sua Bíblia, se você quiser ler no telão, Mateus 18, verso 21. Nós estamos falando agora de um dos caras mais importantes no ministério de Jesus, chamado Pedro. E eu acho que essa pergunta ela não é aleatória, ela não vem do nada. Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, eu acho que Pedro estava meio nervoso, mas ele fala assim, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7. E Pedro faz essa pergunta assim,
E você tem que ler. O que aconteceu antes? Não está bem, embora esteja implícito, não está bem fácil da gente perceber que alguém já pecou mais de uma vez contra Pedro. Que alguém errou com ele, e aquilo foi chato, foi grave, talvez tenha sido muito grave, talvez tenha sido só irritante, talvez tenha sido, não acredito que isso aconteceu, seja o que for. Mas Pedro agora pensa, eu estou andando com Jesus, ele tem feito coisas impressionantes, ele tem feito milagres, ele tem me ensinado tanta coisa, eu percebo que eu estou mudando a minha maneira de tratar as pessoas por causa dele. Então, por causa disso, eu preciso ser como ele. Como é que Jesus faria com esse meu irmão abençoado que pecou contra mim? Eu acho que Jesus iria perdoá-lo. E Pedro inflou o peito. Agora que eu sou de Jesus, meu irmão, quer saber? Está tranquilo, você está perdoado. Oh, glória. Glória a Deus. E aquele irmão saiu dali. Pedro continua a sua vida. E um dia, 2 dias depois, Pedro vai lá, o cara errou a mesma coisa de novo contra ele. E ele talvez tenha pensado, e agora não, né? Agora esse cara tem que levar o troco. Mas ele pensou, mas eu sou um seguidor de Jesus, eu estou andando tão perto dele, ele é sensacional, ele perdoa de uma maneira que eu não consigo compreender, eu vou perdoar. Ok, está difícil, mas eu vou perdoar. Meu irmão, quer saber? Está perdoado, mas pelo amor de Deus, chega, né? Já está legal? Não peca mais não, tá bom? Contra mim. Daqui a alguns dias acontece de novo. E Pedro talvez entre em parafuso e faz essa pergunta: Senhor, cá entre nós, quantas vezes? Por que Pedro quer saber quantas vezes? Pedro quer saber quando ele pode parar de perdoar, né? Pedro quer saber, tipo assim, agora chega, ele quer saber qual é o limite. Ele é uma pergunta semelhante àquela pessoa que chegou para Jesus e fala, qual é o grande mandamento? Jesus fala, você sabe qual é o grande mandamento? Você é o mestre da lei. Ah, eu sei, amarás o Senhor e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala, isso aí, é só você cumprir isso, vai lá. E esse cara tenta dizer, quem eu não preciso amar? Quem é o meu próximo, Jesus? Ele quer estabelecer um limite para até onde ele precisa ir para agradar a Deus. Eu tenho que amar todo mundo? Não, Jesus, fala para mim quem é o meu próximo. Jesus conta uma história. Eu adoro quando Jesus faz isso, ele não responde a pergunta. Era uma vez, e começa a contar uma história. Jesus só diz para a gente quem é o próximo. Não, ele conta uma história. E no final, ele fala, quem que você acha que é o próximo? E a gente chega à seguinte conclusão, próximo é quem Deus colocou próximo de você. Seja quem for. Mas eu quero saber quem eu não preciso amar. Eu preciso estabelecer limites. Eu não quero ter que amar todo mundo. Pedro está falando, eu não quero ter que perdoar para sempre. Então Jesus me fala, até quantas vezes? E Pedro se acha o máximo quando ele fala 7. Porque eu aguentei 3, estou quase morrendo, mas eu vou até o final, Jesus. 7 vezes? Você conhece a resposta de Jesus? Versículo 22. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu acho que quando Jesus começou a responder até 70, Pedro já foi murchando. Ele falou vezes. Né? 70 vezes 7. Eu acho que Pedro deve ter feito as contas. E pensado, eu não vou conseguir contar. Toda vez que esse meu irmão pecar contra mim. Você sabe que talvez fosse a resposta de Jesus o tempo todo para os discípulos? Eu tento imitá-lo. Quando qualquer pessoa chega para mim e fala, fizeram isso comigo, aconteceu isso comigo. Em geral eu falo assim, eu nem sempre consigo, mas eu falo, perdoa ele. Pastor André, essa é a única coisa que eu não queria ouvir. Eu queria que o senhor ouvisse como eu estou frustrado, como eu estou chateado. Fica irritado comigo também. Não, perdoa ele. Eu acho que Jesus fazia isso o tempo todo. Perdoa. Por quê? Por que você vai ficar guardando essa mágoa, esse rancor? Vai te ajudar em alguma coisa? Você tem tanta coisa para fazer, você tem um caminho para caminhar, você vai ser impedido de avançar por causa disso?
Talvez Jesus falasse isso, eu não sei. Mas eu imagino que fosse muito comum por causa disso que ele está falando aqui. Eu acho que Jesus era o grande exemplo dos 70 vezes 7. É ele que o tempo todo alguém falhava com ele, errava com ele, e ele enxergava de um ponto de vista mais alto. A gente precisava tanto aumentar a nossa misericórdia. Porque, em geral, a gente é misericordioso com quem a gente compreende. Tem gente que você não entende. Só essa semana eu ouvi isso pelo menos 7 a 10 vezes. Eu não entendo como essa pessoa é assim. E isso me vem à mente, é exatamente isso. Você não entende. Onde está o problema? Se você for honesto, está naquele que não entende. Nós precisamos aprender a compreender. Em geral, ninguém é mal de graça. Existe uma história. Existe muita coisa que aconteceu antes. Existe muita coisa que aconteceu contra aquela pessoa, que muitas vezes coloca ela naquela posição. Eu não estou falando que é 100% das vezes, mas seria tão importante que a gente observasse isso. Eu usei um exemplo ontem, lá no retiro. Imagina que o seu filho começa a trabalhar no Outback. Vou botar o Outback aqui de novo. Começa a trabalhar num restaurante, né? Trabalha lá e vai servir as mesas, e você chega lá com a família e fala, vamos dar uma força para o Joãozinho que está lá, né, trabalhando no Outback, vamos lá, vamos. E você senta na mesa, ele chega lá todo sorridente, e olha que surpresa boa, eu vou servir vocês, faço questão, e vai ser muito legal. E tudo que podia dar errado, dá errado. Ele esquece de trazer água, guardanapo, talher, você tem que ficar pedindo 3 vezes. Né? O pão que era para chegar mais cedo, chega depois, já está meio escuro, diferente, verde, o pão está estranho. E você fala, ok, gente, não fala nada não, é a primeira vez dele, está começando. Né? E daqui a pouco o prato que tinha que vir quente veio frio, o que tinha que vir sem pimenta veio com 2 vezes a quantidade, e a Coca-Cola veio Pepsi, que é um dos maiores pecados que alguém pode cometer, e outras coisas do tipo, deu tudo errado. Mas você ama tanto ele. É alguém que você ama tanto. Não só porque é seu filho, todo mundo que está ali ama muito ele. Então, vocês estão rindo dele nas costas, mas ainda assim você ama muito ele. E você dá a melhor gorjeta que você podia dar. Isso aí. Porque você entende que ele está no processo. Possivelmente amanhã vai estar melhor. E depois vai melhorando. Agora imagina a mesma cena com um garçom que você nunca viu na sua vida. Não muda tudo? Primeira coisa que vier errado, você fala, meu irmão, você me perdoa, mas você trouxe errado isso aqui, não era isso que a gente pediu. Quando a segunda coisa viesse errada, o sangue já começa a ferver. Fala, olha só, estou pagando. Eu acho que eu mereço ser bem servido. Chama o gerente. Quando a terceira coisa acontecer, você vai bater na mesa, eu não volto mais nesse lugar. E na hora de dar gorjeta? Não, a gente é para você que tem que pagar a gente pelo serviço que você prestou, né? Por que a gente muda completamente? Por que a gente não consegue estender a mesma graça, a mesma misericórdia, quando é alguém que a gente conhece e ama? Eu vou voltar porque você não conhece. Mas aquele garçom também tem, igual você, né? Igual o seu filho, tem um pai e uma mãe. Tem uma história. Tem um caminho, tem outras pessoas que o amam. Mas talvez tenha muito mais acontecendo do que você consegue perceber. Deixa eu continuar a leitura para você. Verso 23. Jesus está dizendo, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Aqui está dizendo 10.000 talentos, que na minha versão está prata, mas dizem que eram 10.000 sacos de ouro. Que a gente não consegue nem imaginar, você não sabe quanto que é isso, nem real, nem dólar, nem Bitcoin, você não faz a menor ideia. Mas era, então vamos colocar uma quantia exorbitante de 100 milhões, era o que ele devia. Só para exemplificar, Jesus falou, não tem como pagar, a dívida é tão grande que não tem como pagar, não tem como. Como não tinha condições de pagar, obviamente, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O que eu e você ficamos chocados, mas naquela época era extremamente comum. Se você não tem como pagar, a gente tem 2 coisas para fazer. Aliás, a gente tem 2 pontos para marcar. Você vai
você vai ser vendido, você, sua esposa, seus filhos e tudo que você tem, seja o que for, vai ser vendido. Eu vou ficar com esse dinheiro para você ter pago alguma parte e também para você aprender uma lição. E também para todo mundo saber que se você pegar e não pagar, é isso que vai acontecer. Era comum, todo mundo sabia que isso funcionava desse jeito. Então ele vai vender, todo mundo vai vender mulher e filhos e tudo que possuía para pagar a dívida. Verso 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Deixa eu ler aqui no telão. Essa versão é Almeida, né? Não tem NVI não, né, Marcelo? Vamos lá nessa aqui mesmo. Senhor, tem paciência comigo que tudo te pagarei. O que dificilmente seria verdade, mas preste atenção na frase. Tem paciência comigo e eu vou te pagar. E isso aqui mexeu com aquele senhor. Versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Cancelar a dívida é a mesma coisa que perdão. Todo perdão é um cancelamento de dívida. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas algo acontece logo em seguida. Mas quando aquele servo saiu, no mesmo momento, no mesmo dia, encontrou-se com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma quantidade muito inferior, muito pequena. Jesus faz questão de fazer esse disparate, essa diferença gigantesca entre uma dívida e a outra. 100 denários. Agarrou. O que, pastor? É isso mesmo. Pegou ele no pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Eu pergunto a você, esse comportamento imediatamente nos choca, mas por quê? Ele podia fazer isso? Moralmente, eu e você sabemos que não, mas a lei dizia que ele podia. A lei dizia que ele poderia cobrar exatamente dessa maneira aqui. Ele não estava fazendo nada ilegítimo, mas a pergunta é, embora tecnicamente ele esteja certo, será que o coração está no lugar certo? Porque acontece o tempo todo com você. Às vezes você está certo na questão do que é certo, mas o coração está certo? É uma pergunta importante. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Frase idêntica: tem paciência comigo que te pagarei. Mesmíssima coisa que ele acabou de ouvir. Tenha paciência. Tenha paciência. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. O que é um contrassenso, porque na prisão você não pode trabalhar para pagar a dívida. Mas ali está ele. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, porque até eu e você estamos tristes aqui agora. Claro que eles ficaram também. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: isso é tão importante. Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Então, naquele mesmo dia, aquele senhor tinha cancelado a sua dívida em compaixão. E ele não classifica se o servo é bom ou ele é mau na hora que ele perdoa. Mas agora, esse servo tem que carregar essa estirpe. Ele é mau. Por que ele é mau? Porque não pagou a dívida? Sim ou não? Não. Não é a questão do que você tem ou não tem. Para Deus o que interessa é relacionamento. Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Bota o versículo 33. Essa pergunta eu acho sensacional. E Jesus está fazendo ela no lugar daquele Senhor. E Deus está frequentemente fazendo ela na minha e na sua vida. Não devias. Devia significa você tem um débito. Você tem algo que você deve. Será que você não deve? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Olha o tamanho do perdão que você recebeu. Olha o tamanho da dívida que foi cancelada. E ele termina assim: irado,
seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E assim também fará o meu Pai Celestial a vocês. Jesus diz, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E você só consegue dar o que você recebeu. Eu acho que a nossa crise não é se a gente recebeu ou não. A nossa crise é saber, é perceber a grandeza do que nós recebemos. É realmente entender o que nós recebemos. Porque eu dizer para você perdoar alguém é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu mesmo ter que perdoar alguém, eu mesmo. E vê se o que eu vou falar faz sentido para você. Eu vi isso acontecer várias vezes, eu acho que faz sentido para muita gente. Tem gente que erra contra você, sério, fala mal, seja o que for, e você não tem tanta dificuldade de perdoar. Mas falou do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, você vira um bicho. E você às vezes guarda aquilo para sempre. Em outros casos, não, foi contra mim mesmo, pastor. E é difícil demais. A ferida foi muito profunda, foi uma traição, foi uma mentira muito grave, foi um roubo, eu fui tirado de alguma coisa, separaram algo de mim, tiraram algo importante, seja o que for. E Jesus, não eu, ele vai colocar isso aqui para você. Talvez a primeira pergunta é, você não perdoar e não liberar essa pessoa está te ajudando em alguma coisa? Você está conseguindo avançar e fazer alguma coisa boa com isso? Está sendo bom para você? Você está feliz? E é óbvio que não, porque você está sendo torturado, você está nessa prisão aqui com esses torturadores. Isso aqui não entenda, eu não sei se você interpreta dessa maneira, eu não acho que Jesus está falando que alguém que não perdoa vai para o inferno. Eu não acho que é isso que essa parábola diz. Talvez você até interprete assim, não sei. Para mim ele está dizendo que na própria vida existe muita coisa que parece que a vida vira um inferno. Acontece um monte de coisa que a vida não anda onde deveria andar, a gente não consegue chegar onde queria chegar e a gente não consegue nem saber o porquê. E ele está, talvez hoje para mim e para você, mostrando algo. Você percebe a grandeza do que foi feito a você, por você? Não é isso que a gente tem falado nos últimos domingos? Jesus veio trazer algo completamente novo para você. Ele não está pedindo muito de você, ele está querendo dar algo a você. Aqui nesse momento ele pede algo a você justamente por causa do tamanho do que ele deu a você. Jesus jamais pediria que você desse algo que você não tem. E você jamais poderia dar algo que você não tem. Mas quem recebeu graça e misericórdia tem um novo coração capaz de estender graça e misericórdia. Por que isso fere tanto a gente? Por que toda vez que eu prego isso eu percebo que algumas paredes se levantam? Não sei se aqui apenas na igreja, ou em qualquer lugar, quem está ouvindo pela internet, por que às vezes a gente porque é muito emocional, é muito forte dentro da gente, o que fizeram foi muito grave, a dor é muito grande. Pastor, para de falar isso, eu não quero pensar nisso, eu não quero tratar disso, eu não quero conversar sobre isso, eu não quero fazer nada em relação a isso, eu quero que isso fique para trás, eu não quero nunca mais voltar a pensar nele ou nela. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, minha esposa fez isso, meu filho, seja o que for. Por que hoje a gente está falando disso? Para fazer se sentir mal? Não, é justamente para você parar de se sentir mal. Jesus quer que você seja livre. E a melhor coisa do mundo para ser livre, uma das coisas mais importantes, é livrar, é liberar outros. Talvez, sem perceber, a gente está numa prisão. Talvez, sem perceber, tortura esteja acontecendo. E não é porque Deus quer que você esteja ali, mas é porque você não entendeu. Ou não quer entender o que foi feito a você. Eu sei, e você também, que para pagar o que eu e você devíamos, o preço foi muito alto. O sangue do meu Salvador, a morte cruel, e isso é tortura, cruz romana, extremamente torturante, ele sofreu para pagar o preço por mim.
Então, eu já tive momentos onde eu fui traído seriamente, mais de uma vez. E eu tive que, ter um processo. Todo mundo tem o seu processo. Não tem problema não, tá? Jesus não fala muito de processo. Fala só para você perdoar pela fé e depois o processo acontece. Mas teve um dia que meu pai foi seriamente traído. Seriamente. E eu demorei muito para perdoar. Muito. Muito mais do que eu gostaria de dizer para você, porque é uma fraqueza. Muito mais do que eu gostaria de assumir aqui na sua frente, mas é verdade. Perdoar a pessoa que o feriu foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Engraçado, né? Mas um dia eu perdoei. Um dia eu falei, está liberado. E está aberto o caminho. Você quer conversar? A mesa está posta. Você quer, dar mais uma chance para a gente caminhar? Claro que reconfiar é outra história. Confiar outra vez é outra história. Fica tranquilo, não é isso. Mas a porta está aberta para a gente reconciliar alguma coisa. Eu quero ser, até onde eu puder, um reflexo de Jesus na sua vida, se eu conseguir. E por que eu estou falando isso para você? Porque foi a partir dali que eu experimentei liberdade como nunca tinha experimentado antes. Eu lembro, não sei se você estava aqui quando eu fiz essa ilustração, eu peguei 2 pessoas aqui em cima e uma carregou a outra nas costas. Quem lembra disso? Estava aqui na igreja? Algumas pessoas. Eu fiz uma pessoa, foi o Eduardinho, que está aqui, ele não está aqui, ele canta com a gente, carregar alguém pesado nas costas. E não é fácil. Você já tentou carregar alguém assim nas costas? Você não consegue ficar reto, você tem que ficar encurvado para o seu corpo conseguir sustentar e você caminha. E eu falei com ele, vem até aqui, depois vai até ali. Eu fiz o menino sofrer, coitado. Eu falei, fica mais 1 hora. Fica mais 1 semana, fica mais 1 ano, fica mais 3, fica mais 10 anos carregando. E eu falei, brincadeira, pode soltar, porque você não vai aguentar. Mas é exatamente isso que a gente faz. Quando eu não perdoo alguém, eu carrego aquela pessoa onde quer que eu vá. E a minha vida fica encurvada e eu me canso mais rápido e simplesmente não consigo avançar como eu poderia. Então, mais uma vez, está aqui o seu pastor dizendo para você, deixa eu refazer isso. Eu não estou falando nada. Eu creio que Deus está falando comigo, com você hoje. Se você permitir, para reavaliar os relacionamentos mais importantes que você tem. Eu tenho ouvido muita gente. Talvez seja o grande impulso para falar isso para você hoje. Muita gente que cortou relações. Cortou, não falo mais. Às vezes por uma bobagem. Às vezes por algo, apenas porque discorda. Às vezes por algo grave. Não dá mais para ter comunhão. Talvez não dê para ter aquela comunhão. Mas pode haver perdão. Talvez não dê para confiar igual. Mas dá para ter perdão. Dá para liberar. Você não precisa ficar carregando isso para a vida inteira. Jesus falou, não devia você também estender aquilo que você recebeu? Essa é a pergunta dele para mim e para você hoje. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos?